Bom dia, meus lindos, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estão com muita saudade de cada um de vocês, viu? Tomara que esse tempo passe rapidinho. Bom, mas enquanto não passa, né? Nós vamos caminhando nas nossas aulas online. Bom, hoje nós vamos falar sobre textos de campanha comunitária. Os textos de campanha comunitária surgem através da detecção de algum problema. Se você detectou algum problema, se você achou algum problema, entendeu? Ou seja, uma demanda na comunidade, seja no campo social, político, cultural, saúde, educação, tal qual a campanha de vacinação realizada nas escolas, com o intuito de alertar a população de sua importância e, assim, convidando-os a participarem e colaborarem com a sua causa. Bom, mas o que quer dizer isso, tia? Eu não entendi muito bem isso, não. É o seguinte, nós estamos passando agora no momento um período, né, com, fazendo quarentena por causa, né, do Covid-19, nós estamos fazendo isso, não estamos? Então, muitas são as propagandas, né, que são campanhas comunitárias que estão sendo lançadas, como assim, ó, fique em casa. E aí eles colocam pode colocar também uma pessoa, né, usando uma máscara, né? Isso é uma campanha, o quê? Comunitária. E pode ter um textinho embaixo, falando sobre, né, o coronavírus, o Covid-19, né? Falando sobre o Covid-19, quais são os sintomas que ele tem e quais são as pessoas devem ir ao hospital somente se estão com esses sintomas, entende? Então, a campanha comunitária, ela quer que você abrace uma causa, que você faça parte dessa causa, ou seja, que você não vá para a rua, que você colabore não indo para a rua, para quê? Para que não aumente, né, as pessoas infectadas, ou mesmo que você também, né, não seja infectado. O uso da máscara também, já estão mostrando que é para quê? Para você também não transmitir, né, ou receber alguma... se uma pessoa espirra, por exemplo, do teu lado, né, você estando com a máscara, tem já um respaldo, né, para não vir, né, se caso ela esteja com o vírus, né, ele venha para você. Então, e o texto também, né, falando sobre isso, né, a parte textual, verbal, né, vai falar, vai te levar, vai persuadir você, né, vai te convencer de participar dessa campanha, ok? Bom, olha só, aí diz assim, os textos de campanha comunitária visam alertar a população sobre um assunto, focando na colaboração da população e na importância das ações de seus leitores, intelector. São textos de caráter injutivo. O que é injutivo, gente? São textos explicativos, tá? Então, ou seja, na função de instruir, orientar, explicar para os leitores sobre sobre um tema importante para a comunidade, como a tia explicou. A pessoa vai fazer, não tem uma propaganda que você vê em revista, tem propaganda que você vê também na televisão ou em sites, né, na internet. Então, é a mesma coisa.
Só que essa não é uma propaganda comunitária, ou seja, é um chamado, um alerta para que você participe de algum evento, tá? Continuando, gente. Para tanto, são textos que podem apresentar a linguagem verbal e não verbal, promovendo um debate sobre o tema da atualidade e chamando a atenção na resolução. Bom, o que é a parte verbal? Tudo que está escrito. O que tiver escrito é a parte verbal. Se você tem lá no texto de campanha comunitária, né? Fique em casa. E lá embaixo, escrito também, colabore colabore conosco, ficando em casa, usando máscaras. Esteja atento para esses sintomas, febre, dor de garganta, qualquer um desses sintomas, procurar o hospital. Bom, essa é a parte escrita, ou seja, a parte verbal. Já o desenho, qualquer desenho que tiver, qualquer imagem que tiver, vai ser a parte não verbal, a imagem. Se tiver, por exemplo, uma pessoa, como eu falei, com uma máscara, então é o quê? É a parte não verbal, ok? Bom, os suportes e veículos mais utilizados para a divulgação dos textos de campanha comunitária são os cartazes, outdoor, televisão, rádio, internet, dentre outros. Revistas também, né? Também folhetos, também as pessoas dão um folheto, né? Ou aqueles carros, né, de propaganda que fala, né, pela cidade, fique em casa, né? Então isso também é uma campanha comunitária, só que está sendo feita de forma oral, tá? Então vamos ver a característica desse texto. Tem temas, os verbos no imperativo ou no presente indicativo. Quando eu falo assim, ó, fique em casa, fique, eu estou dando o quê? O que é o verbo no imperativo? Aqui no caso, imperativo afirmativo, né? É o quê? É uma ordem. É um conselho, pode ser uma ordem, só que aqui tá fique em casa, é uma ordem, né? O uso de metáfora e trocadilho, ou seja, o uso de palavras conotativas. Lembra que a gente falou sobre conotação? É você falar, por exemplo, usar de um artifício, né, propaganda, para convencer você, mas de uma forma figurada. Uma propaganda que possa falar o coronavírus não vai poder, não vai nos pegar desprevenido. E você coloca uma imagem, tá, figurada ali. Eu vou explicar isso depois melhor, quando estiver, se vocês não estiverem entendendo, vocês falem isso comigo, não tira dúvidas, tá? Mas ainda vou falar sobre isso. Bom, uso de imagens e outros recursos gráficos. É o que eu já falei, né? Tem o uso de imagens. Para o quê? Para demonstrar, para dar mais, para valorizar mais a propaganda, tá? Atuais e de interesse da população. É lógico, né? Como o coronavírus, né, que nós estamos vivendo isso agora, então ele é bem atual e é do interesse, né, de todos participarem de uma forma que ajude, né, a esse vírus não se propagar mais, né? Bom,
Continuando, texto relativamente curto, é o que eu falei com você. Lá embaixo tem um textozinho, mas ele tem que ser curto, tá? A chamada é fica em casa, né? Lá em cima. Embaixo vai ter um textozinho falando sobre isso. As principais características do texto de campanha comunitária são texto injuntivo, né? Ou seja, informativo, explicativo, expositivo, né? Intenção persuasiva. O que é intenção persuasiva? É intenção de convencer a você de participar dessa campanha. Ou seja, então você vai convencer por que você deve ficar em casa. Linguagem simples, objetiva, clara e acessível. Claro, né? Nós vamos usar sempre uma linguagem que qualquer um entenda. E seja curta também, porque, né, a propaganda tem que ter um título curto, tem que ter um texto curto, como esse, fique em casa. É uma coisa que você entende, e aí você ali embaixo só vai complementar dizendo por que você deve ficar em casa, ok? Bom, assim como qualquer texto, gente, a propaganda, né, ela também tem uma estrutura, tá? Geralmente, os textos de campanha comunitária seguem a estrutura apresentada abaixo. A apresentação, a introdução sobre o tema proposto. Geralmente, são seguidos de um título de destaque, chamando a atenção do leitor à importância do assunto tratado. Desenvolvimento. Nesse momento, os produtores do texto focam em expor os objetivos da campanha, bem como os dados mais relevantes sobre o tema, orientando a população de um benefício. Podem ser utilizados gráficos, infográficos, imagem, fotos, dentre outros recursos. Essa é a maior parte do texto e que deve conter todos os argumentos levantados. Conclusão. Geralmente, esse tipo de texto termina convidando o leitor a participar da campanha. Podem ser acompanhados por contatos, números de telefone, e-mail, sites da web, dentre outros. Olha só, aqui vocês estão vendo, olha, a parte verbal. Vacinação infantil. Siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças. Aqui está sendo feita uma campanha para chamar as pessoas, né, a participarem dessa vacinação infantil, tá? Eles colocaram a parte verbal, que é o título aí em cima, vacinação infantil. Siga, né, o Zé Gotinha. Agora tem também a outra parte, ele está falando aqui embaixo, ó. Essa outra parte está assim, muito pequenininha, não está dando para ler. Mas eu coloquei ela porque eu achei que estava mais assim, vou dizer, era uma foto que vocês já estão acostumados a ver, né? Campanhas de vacinação, tá? Então, a parte verbal é aquela que está escrita. A não verbal são as imagens, que é o Zé Gotinha, a criança, né? As crianças, né? A gente tem aqui, não é isso? E ali a data, né? Até quando vai, está dizendo dia 18, né? Tá bom? Vamos lá. Aí eu pergunto, qual o público-alvo desse texto e imagem? Qual a finalidade desse texto? Qual o tema? Quais recursos? Quais recursos verbais tentam convencer as pessoas a participarem dessa campanha de vacinação? Quais recursos não verbais contribuem para incentivar as crianças a participarem? Qual gênero pertence este texto? Gente, essas perguntas, tá?
Aqui, segue abaixo um exemplo de texto de campanha comunitária sobre o tema da dengue, dirigida à população brasileira em geral. Essa parte que eu li para vocês dessas perguntas, elas vão ficar para casa, tá? Porque são as mesmas que estão aqui, ó. Tá vendo a campanha da dengue? Então tem a campanha da dengue, né? Qual é o tema escolhido pela campanha comunitária? A dengue. Fiz um dever só para você ver, tá? Qual público a campanha está destinada? Qual público? Toda a população brasileira, né? É como se, o coronavírus, né? Covid-19 também, a população toda, né? Qual o objetivo ou finalidade da campanha? Levar a população brasileira a participar da campanha. Quais são as partes verbais? Aí vem isso aqui, ó. Vem toda a parte verbal. Dengue pode matar, dengue é fácil de combater, só não pode esquecer. Combater dengue é simples. Aí você vai copiar, tá? Copiando. Estou só dando um exemplo, tá, gente? A B, qual é a parte não verbal? Ó, uma casa com quintal e o agente sanitário. Essa é a parte, o quê? Vocês estão visualizando. Em quais veículos ou suporte a campanha será apresentada? Ela pode ser apresentada em jornais, revistas, televisão, rádio, site da internet, tá? Aquelas perguntinhas que eu fiz ali atrás, né? Antes de chegar aqui, essas perguntas são as mesmas que estão aqui, ó. Leia a campanha e responda as questões abaixo. Qual o tema escolhido para a campanha comunitária? A qual público a campanha está destinada? Esse público, gente, é para você falar se é para o público adulto, ou se é para crianças, ou é para todo tipo de público, tá? Para todos, né? Qual o objetivo ou a finalidade da campanha? Aí vocês têm que procurar saber olhando, né? Aí a fotinho, o que está escrito, né? É só olhar o dever anterior que eu fiz com vocês. Quais imagens são utilizadas na campanha? Também você vai ver aí. Se tem uma, só tem uma, né? Em que veículos ou suporte a campanha será apresentada? Aí é a mesma coisa também que eu falei anteriormente, tá? Esse tipo de exercício eu quero que vocês tirem foto, tá bom? Quando vocês forem fazer, tirem foto. Na hora que vocês forem escrever, aí eu peço, por favor, capricha na letra, tá bom? Por quê? Às vezes fica muito clarinho o lápis e a tia não dá para enxergar direito, tá bom? Então, vê se vocês conseguem escrever mais forte ou então escrever a caneta, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Olha só, o número 2. Faça uma campanha comunitária sobre Covid-19, cuja finalidade é de persuadir, convencer alguém a tomar uma atitude acerca deste assunto, deste assunto. Não esqueça a parte verbal e não verbal. Você pode recortar, recolar figuras ou desenhar. Lembre-se de que deverá fazer a campanha dentro do quadrado,
Esse exercício valerá 1 ponto. Veja o exemplo abaixo, tá vendo aqui embaixo? Por isso que eu falo um quadrado, ó. Feito um quadrado, tá? Aqui é Doe Sangue, uma campanha comunitária para doar sangue. Agora vocês vão fazer uma campanha comunitária sobre Covid-19. Eu quero que vocês também tirem uma foto, tá? Pode fazer no caderno mesmo, não tem problema. Porque seja bastante, como eu falei, bem visível, tá? E eu vou dar nota nesse trabalho. Não é um trabalhinho, um exercício valendo nota, tá bom? Uma coisa que eu vou também falar com vocês é o seguinte. Agora, na sexta-feira mesmo, hoje, né? Vamos estar tirando dúvidas, tá? Eu vou mandar os links para vocês e peço uma coisa, por favor, que vocês escrevam as dúvidas no papel, tá? Eu não sei qual é a dúvida que você tem, ou que teve, ou que ainda tem ainda dentro de redação, tá? Mas aqui tiver dúvida, quem tiver com dúvida, você escreve e participa do Zoom, né? Da reunião que nós vamos fazer, tá bom? Outra coisa que eu vou pedir é que vocês deem presença, tanto aqui, né, hoje, né, agora, escrevendo o nomezinho de vocês, como também no Zoom também, tá? Por favor, escreva o seu nome, tá? Para eu saber que você esteve, participou, e até mesmo porque isso vai ser depois contabilizado para o diário, tá, gente? É importante isso. Então, não esqueça, tá? E eu espero que logo em breve nós possamos nos ver, né? Saudades, tá? Um beijo grande. Tchau, Paula.